E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu já estou aqui pronto para mais uma videoaula. Quero convidar vocês a ficarem comigo neste momento para que a gente possa dividir muitos aprendizados. Agora, nesta aula, a gente vai falar sobre história. Vamos continuar sobre o trajeto da imprensa no Brasil. Vamos falar também, dentro disso, sobre o período de repressão e ditadura que a imprensa sofreu durante a sua evolução no Brasil. Peguem o livro de vocês no módulo 4, localizem a página 254, que a gente vai finalizar hoje o conteúdo de imprensa brasileira. Vamos lá? Pessoal, há algumas aulas a gente vem falando sobre o trabalho da imprensa, né? O quanto é importante, porque ela noticia coisas importantíssimas, nos deixa informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E a imprensa tem uma influência muito grande, né, nas pessoas, como elas passam a pensar, como elas devem agir. E isso é muito bacana para nós, né, enxergarmos e darmos esse valor ao pessoal que trabalha na imprensa. Então a imprensa, como vocês viram desde o início, sofreu bastante para ter uma sua evolução, conseguir o seu lugar, respeito, né? Aqueles que trabalham na imprensa ter respeito e dignidade pelo trabalho que eles fazem. Mas depois de todas as conquistas que eles tiveram, aí lá no ano de 1964, houve uma reviravolta, né, na história do Brasil, em que foi instaurado em nosso país um novo regime de governo. Né? Esse regime de governo recebeu o nome de ditadura militar. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. O que foi a ditadura militar? O presidente era o João Goulart, naquele período, né, o presidente João Goulart, mas ele foi afastado, né, do seu cargo por, por um golpe de Estado, e vocês depois futuramente vão entender como é que isso aconteceu. Isso trata-se de interesse mesmo de pessoas com grandes poderes, passando então a governar o país militares mesmo das Forças Armadas. E esse governo que foi instituído pelos militares, ele era mantido e acontecia através de uma ditadura, ou seja, ditadura significa algo que é ditado, que é imposto. Era obrigado a fazer o que o governo mandava, né? E as principais características era a autoridade e a repressão. O que é isso? Se mandassem, não fizessem, eram castigados, eram perseguidos, eram presos, torturados. Então a ditadura foi um período negro no nosso país. Por que eles fizeram isso? Quando o governo impôs, então, essa ditadura, né, militar, quem era contrário ao governo não podia se manifestar, né, contra as ideias, porque era proibido. Então, eles imaginavam que desta forma fossem passar muitos e muitos tempos, né, governando o país, porque eles estavam impedindo as pessoas de pensarem como elas queriam. Tinham que pensar do jeito deles, do jeito que estavam sendo mandados e ordenados, o que é totalmente inadequado, ou não existe isso. Porém, isso durou bastante tempo, né? A ditadura militar durou muitos anos. Muitas pessoas sofreram, principalmente os artistas e esses jornalistas que costumavam publicar coisas opositoras, ou seja, contrárias ao governo militarista. Então, muitos jornais foram fechados, muitos jornais foram caçados, artistas pararam de fazer suas artes, eles eram perseguidos, ou as artes que eles faziam eram censuradas. Quando eu falo de arte, eu falo de música, falo de pinturas, falo de escritores, né? Essas pessoas, eles tinham os seus trabalhos modificados porque eles não podiam fazer nada que ofendesse ao governo militarista. Se fizessem, eles eram caçados, eram presos. E na história do Brasil você vai encontrar muitos artistas que foram presos e torturados durante a ditadura. Posso dizer uma, por exemplo, Cássia Eller foi uma, Rita Lee foi uma das pessoas que foi presa, né, torturada. Outro nome também muito, muito forte, né, no país até hoje, que foi o cara que foi preso e torturado, foi a Dilma,
né? A nossa presidenta Dilma foi presa e torturada na ditadura militar também, porque ela pensava diferente do governo militar. Então, assim como essas pessoas, muitos outros foram presos e torturados. Tudo isso por conta daquele governo opressor, né? Daquele governo que obrigava a pensar igual a eles. E aí, na página 254, vocês veem aí um momento em que as pessoas estavam protestando, né, a favor do seu pensamento, protestavam pelo direito de pensar e expressar as suas ideias, né? Aí nós temos aqui, quando o Brasil começa, então, a já ter uma pequena liberdade, que foi criado, então, um jornal alternativo, que era esse jornal alternativo, onde a imprensa conseguia, então, já expressar um pouco de crítica ao governo. Não podia ser nada direto nem explícito, ou seja, não podia ser frases abertas de insultos ao governo, mas era algo subentendido através de imagens, de desenhos, né? de sátiras, de charges, que faziam com que as pessoas entendessem, né, as críticas levantadas ao governo, influenciando a retirada desse governo ditador, né, dessa ditadura do Brasil. O nome desse jornal era o Jornal Pasquim, né, que foi criado em 1969 e foi um grande marco para esse período da ditadura. Gente, como a gente falou de ditadura, opressão, quero dizer que o Brasil comemora com muita felicidade, né, por ter conseguido vencer esse período da ditadura no nosso país. E hoje em dia é crime essa questão de proibição, né, em falar sobre opressão, né, sobre obrigar, sobre ditadura. Inclusive, nesse mesmo período da ditadura, o Brasil recebeu uma das medidas absurdas, que foi chamada de AI-5. O AI-5 proibia completamente qualquer pessoa de expressar sua opinião, de expressar sua arte que fosse contrária ao governo, ou seja, era totalmente 100% autoritária e opressora. Era como se fossem escravos, não podiam ter liberdade de expressão. Hoje está na lei constitucional que você tem liberdade de expressão, tem liberdade de expressar o que pensa, falar o que pensa, mas é claro, isso não pode de nenhuma maneira ofender ao colega, tá? Tem que se expressar sua opinião sem ofender ninguém e respeitando também os outros que pensam diferente de você, né? Mas foi um período negro. Depois, quem se interessar para ler sobre como aconteceu a ditadura militar no Brasil, é muito importante saberem, tá bom? Contem com a ajuda de um adulto que dá certo. Vamos para a página 256, que a gente vai falar sobre a imprensa e a chegada da internet. Pessoal, terminando ali a ditadura militar na década de 80, aí a imprensa brasileira volta a ter liberdade para escrever o que eles queriam, noticiar qualquer reportagem, falar qualquer coisa nos jornais, na televisão, nos rádios. Aí, quando foi na década de 90, 1990, surge o desenvolvimento da internet de forma rápida no Brasil. Então, a imprensa passa a usar esse meio de comunicação para estar colocando as suas notícias, né? E está colocando as suas edições na internet ao invés de estarem sendo impressas. Não deixaram de imprimir jornais, mas eles utilizavam a internet como um suporte, né? E essa internet foi ganhando cada vez mais espaço, porque ela era rápida. As publicações estavam cada vez mais próximas de maneira virtual das pessoas, né? Por exemplo, ele traz aí 2 janelinhas de um possível computador, de um jogo do Senin, que a pessoa podia instalar expressando sua opinião, e outra é de uma página indígena, onde os indígenas tinham criado a sua rádio para falar da sua cultura, para mostrar as artes que eles faziam, enfim, noticiar tudo que eles viviam. Então vocês percebem que a internet veio para revolucionar mesmo esse trabalho da imprensa e a nossa vida, né? Hoje, por exemplo, a internet faz com que a gente possa estar conectados, mesmo longe uns dos outros. Por exemplo, nós estamos em casa, cada um na sua casa, mas todos estão tendo aula, me assistindo.
Assim tem o computador, e assim também eu posso falar com alguém que seja no outro lado do mundo, nos Estados Unidos, no Japão. Dá pra gente fazer uma chamada de vídeo, enquanto ele está lá do outro lado do mundo, eu tô aqui e a gente vai estar conversando. Isso tudo é internet, tecnologia pura, avanço tecnológico mesmo. Tudo nós vamos encontrar na internet, tudo, todo tipo de notícia, todo tipo de informação, mas é necessário ter cuidado que nem tudo que tem na internet é verdadeiro. Algumas coisas são mentiras, ou pelo menos elas foram modificadas de modo a não ter mais 100% de confiança. Não dá para confiar, né, em tudo que a gente vê na internet. Então é sempre necessário procurar sites seguros, informações que são seguras, de pessoas que já têm credibilidade, jornais que são creditários a postar informações verdadeiras, e só assim você poder estar lendo e compartilhando essas informações. Isso é muito importante. Gente, vai ficar aí para vocês fazerem a atividade da página 257, tá bom? E a gente finaliza esse conteúdo de imprensa, e nas próximas aulas a gente fala sobre os rumos da indústria com a propaganda no Brasil. Tá certo, pessoal? Um grande abraço virtual, um beijão, fiquem com Deus, e a gente se vê a qualquer momento aqui nas nossas videoaulas. Tchau, tchau, gente!